Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando mais um Ideas to Move aqui na Febraban Tech. Febraban Tech, que inclusive está na sua 34ª edição, maior evento de tecnologia e inovação do setor bancário. E hoje, assim como a gente fez no VTEX Day, todos os painéis que a gente está gravando aqui também serão disponibilizados no nosso Clearcast, para que possam ser consumidos posteriormente em formato de vídeo, em formato de áudio, da forma que mais convir, tá bom? Dada essa introdução, gostaria de fazer uma rápida apresentação minha. Muito prazer, eu me chamo Vitor Oda, sou GPM, liderança de negócios à frente da ClearSale, cuido de alguns produtos dentro da ClearSale, dentre eles o produto relacionado à resolução conjunta número 6. E hoje vou ter o prazer de mediar essa incrível conversa aqui com vocês. Para o nosso tema de hoje, a gente tem o seguinte tema: a força do coletivo trazendo segurança de ponta a ponta no ecossistema financeiro. E para guiar essa jornada, para guiar essa conversa, estou com duas referências de mercado, Carolina Sansão, da Febraban, e Bruno Freitas, aqui da Vivo Money. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Gostaria que vocês brevemente pudessem se apresentar. Fiquem à vontade. Olá, primeiro eu chego pedindo desculpa, gente, saí correndo igual uma louca, mas cheguei aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Carolina Sansão, eu sou diretora de Inovação, Tecnologia e Cibersegurança da Febraban. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno, trabalho na Vivo, mais especificamente na Vivo Fintech, que é uma área de soluções financeiras que a Vivo está trazendo para o mercado. E não só com o propósito da Vivo de digitalizar para aproximar, a gente traz os propósitos ali de trazer, né, a bancarização e mesmo total segurança para os nossos clientes de operações financeiras. Hoje sou responsável por toda a área de tecnologia antifraude da Vivo Fintech e espero, né, contribuir bastante aí com o conhecimento de todos aqui, com o apoio dos meus amigos, para que a gente possa ter um bate-papo super legal. Legal. Sensacional. Obrigado, gente. Bom, vamos começar então, vamos direto ao ponto. O que eu queria começar dizendo, trazendo contexto, é que a gente sabe que o segmento financeiro, e aí eu estou me referindo a instituições de pagamento, instituições de crédito, bancos, fintechs, costumam ser alvos principais de cybercriminosos. Dado isso, a minha pergunta é: de que maneira que a força do coletivo pode ajudar a prevenção de fraudes, dado esse contexto? Então fiquem à vontade para começar a explicar. Posso começar? Bom, compartilhamento de fraudes, a gente tem que entender a primeira coisa: ele não é concorrencial. Eu não estou colocando para o meu colega do outro banco que é um segredo de negócio ou que é algo desse tipo. Então a importância do compartilhamento é essencial. Eu me lembro na Febraban, alguns anos atrás, quando a gente começou a debater fraudes, ainda nem estávamos falando de segurança cibernética, eu lembro que tinha esse mito: por que eu vou falar de uma fraude que meu cliente sentiu? Ou para que eu vou falar? Por que eu vou expor? Até que os bancos passaram a entender, não só os bancos, mas como o mercado, ampliando também para IPs, entre outros players, que isso não é concorrência. Eu não estou colocando um segredo, mas eu estou ali compartilhando algo que aconteceu, não só na minha instituição, mas com o cliente da minha instituição, porque se eu puder proteger o meu cliente, ou se eu puder alertar outra instituição para que ela proteja os clientes, isso acaba facilitando. Então, quando a gente fala de compartilhamento, é importante a gente falar, não é concorrencial. Uma outra questão que é importante a gente abordar no compartilhamento, não só o compartilhamento entre antifraudes, entre os bancos, não só o compartilhamento de CPF de fraudadores e de criminosos, mas tão importante quanto isso é o compartilhamento ao público das coisas que acontecem e como elas acontecem. Nós vimos algumas propagandas recentes na qual alguns bancos fizeram que ensinavam ao cliente como que era feito um tal golpe. Então, tinha uma conversa, eram dois atores principais, recebiam uma ligação que falava: oi pai, esse é meu novo número, anota aí, via WhatsApp, ou o golpista ligando. Então, a importância que a gente tem de mostrar para a população como o golpe é realizado é tão importante quanto o compartilhamento dessas informações. Complementando um pouco o que a Carol falou,
quando a gente fala em ecossistema, né, falando de resolução 6, a gente está falando de ecossistema, não está falando, né, de uma empresa A, B ou C. A gente está falando um bem comum para a sociedade, onde eu vejo que, em muitos aspectos, como a Carol mesmo citou, não é só compartilhar por compartilhar, tem que gerar um valor agregado. O que trouxe, né, para a gente? É só para evitar fraudes, é só para ser um processo melhor para os bancos, para as IPs, para as fintechs? Não. Aqui a gente está falando de uma melhoria para o nosso cliente final. Aqui é o risco diminuído na ponta, onde, se eu tenho, por um acaso, o meu CPF fraudado no mercado, hoje o que acontece? Se frauda o teu cartão. Cara, normalmente você vai ter muitas compras, vai acontecer muita coisa no teu nome. Quando a gente fala desse ecossistema compartilhado, você já freia no primeiro momento. Então, todo mundo acaba colhendo. Eu acho que quem ganha muito mais no final do dia, claro, são as instituições no primeiro momento, mas no ponto final é sempre o consumidor. Então, uma vez que nós tenhamos um ecossistema realmente regido como vem a RC6, a gente fala de um ecossistema blindado, um ecossistema que tenha robustez. E com isso acabamos ganhando, né, em todas as pontas, diminuindo custos, uma vez que, né, você hoje desprende muito custo fazer um onboarding. Se você já sabe que o CPF é fraudulento, eu já paro de gastar com esse cliente. Não faz sentido eu gastar, né, nada mais, eu já sei que é uma fraude. Então, tudo isso nos traz um ponto comum, que é o cliente para mim. Perfeito. Vocês tocaram num ponto interessante, porque não é apenas a regulação, não é apenas o processo de compartilhar. Eu acho que isso é importante, isso traz de fato a relevância, ainda mais com o peso, né, que já eu vou entrar no Banco Central, em resolução conjunta número 6. Isso traz um peso regulatório para que isso seja compartilhado de forma mais massiva, mais escalável no mercado. Mas a Carolina tocou num ponto importante também com relação à educação do próprio consumidor lá na ponta, para a gente evitar de fato na raiz, né, diante do conhecimento, por exemplo, como que funcionam golpes e como que acontecem os modus operandi. E dado que a gente entrou nesse assunto, efeito de rede, né, como que a colaboração, como os dados compartilhados eles são importantes quando a gente fala de força do coletivo, eu queria entrar um pouco em resolução conjunta número 6. Eu sei que a gente deu uma pincelada, eu queria dar um deep dive aqui. Então, falando sobre resolução conjunta número 6, eu queria saber se vocês já conseguem enxergar, conseguem vislumbrar alguns primeiros resultados dessas regras sobre compartilhamento de dados de fraudes entre as instituições financeiras, né? Então, para quem não está muito contextualizado, resolução conjunta número 6 é uma diretriz do Banco Central que força, que regula que as instituições autorizadas troquem informações sobre fraudes entre si, seguindo um layout de dados padrões, seguindo algumas regras. E aí a pergunta é, vocês, Carolina, Bruno, vocês já percebem alguma mudança efetiva a partir da resolução número 6? Quais aprendizados que vocês já poderiam destacar nesses meses que a gente já tem de operação após a entrada em vigor da resolução? O que a gente pode compartilhar é o que estamos aprendendo. Eu não sei se ainda em si o resultado final. O que a gente está aprendendo, como Febraban, nós fomos ao Banco Central pedir que algumas medidas fossem realizadas, porque não adianta o mercado ter uma base que fintechs compartilha fraudadores, não adianta ter os bancos incumbentes, uma outra base ou uma IP. O que adianta nesse mercado, como a gente falou anteriormente, que não é concorrencial, como é que eu integro o mercado? Uma vez que o Banco Central tem aberto a oportunidade de trazer novos players para o mercado financeiro, como é que a gente avisa o colega que o mercado financeiro no Brasil, principalmente os criminosos, tem uma inteligência enorme e que se você não estiver esperto, com certeza o que pode acabar acontecendo o criminoso sempre vai para o lado mais fácil. Ele vai com certeza tentar abrir uma conta corrente. O problema não é você ter uma conta corrente só do seu criminoso. O problema é o que essa conta corrente vai poder fazer de estrago no mercado financeiro. Então nós fomos ao Banco Central, a gente cobrou isso, como é que a gente integra mercado? Não é só banco A ou banco B, como é que a gente traz isso? E o Banco Central, então, em várias discussões, acabou ali elaborando a resolução conjunta 6. E o que é bacana dessa resolução, a Clearis faz parte da resolução como um dos participantes, mas para vocês entenderem como a gente não está falando só da questão, é concorrência ou não é concorrência, a questão
os provedores que têm a sua oferta de serviço ou a sua base para poder fazer parte, você pode fazer parte. Fica do lado do banco ou da IP, escolher aquele seu melhor provedor de serviços para ingressar na resolução, para atender a resolução e o compartilhamento. Então, bacana que você vê a interoperabilidade dos provedores de serviços ali trabalhando em prol da fraude, ali contra esses fraudadores, e você vê esse compartilhamento no mercado financeiro. Então, acho que isso é importante quando a gente fala de fraude, principalmente no Brasil. A gente costuma brincar na Febraban quando a gente vai discutir produtos. O que a gente vai fazer de Open Finance? Qual é a próxima fase do Pix? A gente tem certeza que tem um fórum de fraudadores ali estudando como é que eles vão burlar ou qual golpe eles vão aplicar. Então, a importância dessa integração é que você vê a integração em diferentes mercados. Então, eu acho que essa é uma grande vitória. Esse foi um primeiro item que a gente aprendeu, porque a gente consegue integrar os fornecedores com a rede financeira, trazendo essa robustez, só que o ganho efetivo, com certeza a gente vai começar a observar quando a gente conseguir realmente reduzir e parar esses fraudadores. Então, eu acho que a gente está colhendo agora. A resolução entrou recentemente, quando a gente fala, ele entrou em novembro do ano passado. Nossa, quanto tempo já se passou? O tempo anda muito rápido e as pessoas precisam acomodar essas soluções. Então, eu acho que os benefícios a gente já vem colhendo, mas eu acho que ainda estão por vir. Acho que só complementando, né, Carol, falando, isso também possibilitou a criação de novos nichos de mercado, né? Acho que além da descentralização, as empresas que entraram nessa circular, como a ClearSale é uma das empresas, criou um novo nicho, né, dentro desse grande mercado de fraude. E o que eu vejo de mais importante é que, assim, até a entrada da resolução, a gente tinha criminosos trabalhando juntos. Isso é um fato. Deep Web, eles são super unidos, né? Quando tem uma fragilidade, quando tem qualquer processo, eles sabem muito rápido, disseminam muito rápido a informação. E nós, como instituições financeiras, tínhamos muito a ideia, né, de ter uma concorrência, né? Você falou muito de não ter a concorrência. E a gente agora, acho que com essa resolução, todo mundo está começando a entender que esse mercado não é um mercado concorrente. É um mercado que realmente precisa ter união. Porque se do outro lado o pessoal é super unido, por que não ter algo regulamentado, né, que seja feito em prol dessa união entre as empresas? Porque no final do dia, não adianta eu ter uma baita base centralizada e blindar só o meu cliente. Só que o meu cliente, ele é meu cliente em 360 graus. Eu não posso blindá-lo dentro da minha empresa e ele ser fraudado na empresa do meu amigo. Não faz sentido. Por quê? Porque no final do dia, quem você está lesando? É uma pessoa, é um CPF. E o que vai acontecer lá no futuro? Ele vai ser lesado, de certa forma, dentro da minha instituição. Um exemplo muito claro é, se você tiver um CPF fraudado, uma outra instituição, depois amanhã você vem e me pede um empréstimo. Eu vou lhe conceder o empréstimo? A resposta é não. Por quê? Porque com certeza teu score vai estar arrebentado, você vai estar em várias listas restritivas dentro do mercado e, consequentemente, não vou te dar um empréstimo. Então, de novo, no final, para mim, eu acho que essa resolução a gente está olhando lá a pontinha final, que é nosso cliente. Porque no final do dia, o principal lesado é o cliente. A instituição ela tem algumas perdas. Perda financeira, perda de imagem, pode ter várias coisas. Mas no final do dia, o mais importante é o que eu faço para o meu cliente. Pelo menos, né, nós como empresa temos sempre o cliente no centro, o cliente como o item mais importante. Então essa resolução ela vem em prol de clientes. Vem em prol de empresas? Com certeza, mas o cliente para mim é o centro da questão. Sensacional. E eu vou tomar liberdade para fazer um comentário, porque estando, né, hoje participando de vários comitês de interoperabilidade de resolução 6, então comitê funcional, comitê técnico, comitê gestor, uma coisa que eu queria só ressaltar é a colaboração que está tendo entre concorrentes em prol da resolução conjunta número 6, em prol de um layout de dados padronizado, em prol da qualidade dos dados, para que de fato o ecossistema trabalhe e consiga tomar decisões mais assertivas e prevenir fraude de forma sistêmica, isso vem acontecendo.
Mas é óbvio que os resultados ainda estão aparecendo, ainda tem pouco tempo, né, desde a entrada em vigor. Então, só para trazer alguns números, há pouco mais de 6 meses que a gente já tem após a entrada em vigor da Resolução 6, eu trago um cenário muito tranquilamente aqui, realista, que a gente já tem mais de 1 milhão de registros na base de fraude compartilhada. 1 milhão de registros que, obviamente, vão ajudar a tomar melhores decisões. Mas nem tudo ainda está com os processos automatizados, ainda estão sendo feitos estudos para avaliar a melhor forma de aplicar, como e em que jornada. Mas o fato é, existe aqui uma perspectiva muito positiva para que os dados, de fato, de Resolução 6 ajudem a gerar o efeito de rede no mercado. E esse é um movimento inédito, né? Uma vez que agora é regulado pelo Banco Central e a gente tem esse peso aí de fato para trazer voz a uma base compartilhada. Bom, então vou mudar um pouquinho, não tanto, mas o que eu queria comentar é que eu queria fazer uma pergunta, na visão de vocês, Carolina e Bruno, quais são os riscos de não adotar uma postura colaborativa? Porque, por exemplo, a gente sabe que se a gente tem 9 pontas de aço e uma de vidro, isso pode gerar uma vulnerabilidade, uma fragilidade. Então, como que vocês enxergam esses riscos de uma empresa, de uma instituição não, de fato, adotar essa abordagem colaborativa? Eu acho que não existe o não compartilhar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa assumir como mercado, como você acabou frisando, que é a questão da união, como que a gente trabalha para oferecer o melhor, como eu integro com você, como a gente traz essa solução. Então não existe o não compartilhar. Existe uma questão que eu acho que a gente precisa trabalhar, não só no compartilhamento, mas eu vou dar um exemplo. O meu cliente abre uma conta nova hoje e coloca que ele tem uma renda de R$2.000. Uma semana depois ele começa a receber depósitos de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 4 mil, 1.000. Eu, como instituição provedora daquele serviço conta corrente ou conta pagamento, será que não tem um comportamento estranho do meu cliente? Então, o que acontece? Se eu não utilizei as bases disponíveis para evitar aquilo na abertura de relacionamento com o cliente, como você colocou, como é que eu não vou nem perder meu tempo abrindo conta, mas enfim, abrir. Será que não tem um comportamento diferente que eu preciso tratar? Então, é proativo. Eu vou realmente olhar para aquele cliente e eu falar, querido, não eram 2.000, como é que você está passando esse volume de dados? Não é a questão, nossa, meu cliente agora decolou, espero que decole mesmo, mas a gente sabe que não está ali a questão. Muitas vezes que a gente tem que tratar, eu acho que a Resolução 6 é um início, mas a gente não tem que parar na Resolução 6. A questão de como é que a gente trabalha essas pessoas que são as verdadeiras contas laranjas. Não só compartilhar o CPF para que você evite ao mercado a abertura de contas ou os benefícios, crédito e etc., que a própria pessoa pode adquirir, mas como é que eu conscientizo aquela pessoa que emprestar conta laranja, ela é tão criminosa quanto o cara que está aplicando golpe ou que participou de um sequestro de uma pessoa que foi obrigada a fazer transações. Ela é criminosa também. Ah, mas eu só emprestei minha conta. Não, cara, você compartilhou, você ajudou o crime. Então eu acho que a Resolução 6 veio, eu acho que essa questão de compartilhamento é obrigatório, mas eu acho que a gente tem que pensar em outros passos. Lá atrás, eu não sei se vocês se recordam do cheque, não sei nem se vocês usam, mas ele ainda existe. Nós temos até hoje o compartilhamento do cheque daquele mal pagador. E o mal pagador, quando você tinha 2, 3 cheques ali sem fundo, você era colocado numa base, realmente. E você sofria uma penalização, mesmo que provisória, mas para falar, cara, vamos ajustar aí que tem alguma coisa errada acontecendo com você. Então, quando a gente fala, o mercado está se movimentando, o Banco Central está se movimentando, mas enquanto a gente não conseguir mostrar de alguma forma para esses criminosos que nós estamos atentos e que
o escritório do crime, que é de abertura de contas correntes, a pessoa que está ali emprestando seus documentos legítimos para abrir uma conta, para passar dinheiro do crime, você é tão criminosa quanto e você vai sofrer por talvez alguma penalização ali que a gente precisa estudar qual seria. Porque ninguém quer prejudicar o consumidor, ninguém quer prejudicar a dona Maria que emprestou o CPF dela para abrir conta porque ela está ganhando um dinheirinho extra por conta disso. Mas sensibilizar, dona Maria, você emprestou seus documentos para abrir conta, as consequências, você vai ficar realmente... A primeira vez você vai doutrinar, você vai sensibilizar, e a segunda vez você vai ficar X tempo fora do mercado financeiro. Então, como que a gente faz isso? Porque se os criminosos realmente estão sempre a um passo à frente da gente, a gente tem que olhar a cadeia como um todo e começar a agir. Tem que chegar no final. E eu acho que olhando também a outra ótica agora, né? Tá falando do cliente, você colocou bem o cliente, mas olhando a ótica da RC6, ela traz, né, uma corresponsabilidade também entre instituições, né, no qual, primeiro, você tem que passar um dado correto, né, idôneo, que seja forte. E, além disso, nós conseguimos, com esses dados, ter forças para mudar esse ecossistema, status quo que nós temos hoje, né, da fraude, dos processos. E eu acho que, na medida que o tempo vai passando, os elos vão se fortalecendo. Como? É como a gente estava falando, existem instituições que estão trabalhando na educação. E eu acho que esse é o primeiro caminho. Entender que compartilhar o seu dado, dar um aceite no termo e condição hoje, né, que nós somos obrigados, seguindo toda a LGPD também, que está ali junto com a RC6, a gente tem que olhar sempre qual é o resultado final. Para a gente é muito tangível, é fácil de entender. Né? Por que eu tenho que me adequar? Por que eu preciso estar na resolução? Mas e para o cliente na ponta? É fácil entender? Acho que não. Se a gente for pegar um público, né, naquela divisão de classes, né, A e B, é mais fácil. As pessoas estão mais antenadas no mercado, estão no mercado financeiro, são bancarizados. Quando a gente pega um público CD, muito menos bancarizado, é muito difícil explicar qual é uma consequência, por exemplo, de emprestar uma conta, virar uma conta laranja, e quais as consequências que essa pessoa vai ter no mercado. Então a resolução, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser firme, mas ao mesmo tempo acho que todas as empresas devem trabalhar, e eu acho que o Banco Central deveria ter algo que incentive e que mostre uma maneira pela qual nós conseguimos educar a ponta. E, de novo, o foco não é quem é bancarizado, não é aquela pessoa que está no mercado financeiro, que trata as ações, que declara aquele imposto de renda enorme, né, com centenas ali de coisas. Não é esse o foco. Porque essas pessoas são facilmente educadas, né, educadas em todos os sentidos e aspectos, intelectual, né, e no modelo de bancarização, no mercado financeiro. Então, eu acho que a próxima ação que deveria ter é um incentivo ou um modo pelo qual haja uma educação para todos os públicos. Eu acho que esse é o próximo caminho para que a gente possa ter sucesso. Como é que você fala para a dona Maria que o que ela está fazendo está errado? Eu acho que essa é a questão. Esse é o desafio, na verdade, né? Como chegar até essa pessoa, né? Porque é um público não bancarizado no final do dia. Porque são pessoas extremamente vulneráveis. Então a gente vai ter que ter ainda, né? Eu acho que, voltando àquela história dos frutos que nós vamos colher, óbvio, como instituição a gente colhe hoje, amanhã, mas e o público? Acho que ele vai colher um fruto amanhã e esses elos vão começar a ficar mais fortes. E quando a gente tiver um elo forte e que o boca a boca seja fácil, né? Como hoje é tão comum, né? Vai abrir uma conta digital hoje, até o menos instruído sabe. Não, vou precisar dar minha selfie para mostrar que eu sou eu mesmo. Por mais que ele não saiba o que acontece por trás, ele sabe que vai ter que pôr uma selfie. Eu acho que a resolução tem que ser no final isso. Quais são as consequências de eu dar minha selfie, né? E como que eu me educo para saber o que eu posso e o que eu não posso? Acho que aí é o X da questão para o futuro. Legal, sensacional. E antes de finalizar, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas eu quero pegar um gancho ainda em termos da força do coletivo, em termos de efeito de rede, que está no cerne aqui do nosso tema de hoje, que é o Open Banking. E aí, sobre o Open Banking, a gente já tem algum tempo aí de operação, acho que alguns frutos já sendo coletados, sendo evoluídos, mas eu queria que vocês pudessem explicar também, dar um passinho para trás talvez, que é explicar quais são os principais benefícios do Open Banking no ponto de vista
do cliente e no ponto de vista da experiência também do cliente. Então, se puderem, a gente sair um pouco de Resolução 6 agora e entrar em Open Banking, mas ainda falando de força do coletivo, vai ser um prazer aí ouvir vocês. Fiquem à vontade de comentar. Posso? Vamos lá. O Open Banking, acho que é um assunto que está um pouco mais comum hoje em dia, né? Está um pouco mais tempo no mercado. Ele foi concebido, né, com a mesma ideia da resolução, só que pensando na vida financeira das pessoas. Como compartilhar dados entre instituições para que eu melhore, né, dê melhores condições para o meu cliente. Melhores condições, produtos personalizados, enfim, que eu consiga ter na ponta uma melhor experiência. Então, acho que, para mim, explicando de maneira muito simples, né, o melhor fruto que o Open Banking nos trouxe foi conhecer muito mais o meu cliente, não só por aquilo que eu capturo no mercado, e sim a vida real, a vida como ela é. Que é a mesma história que a Carol comentou. Pô, ele falou para mim que ganha 2.000, mas está entrando coisas muito diferentes, ou não. Ou eu descobri que ele perdeu o emprego. Legal, mas eu sou uma instituição que deu um empréstimo para o Bruno. Então o Bruno foi lá, pegou o empréstimo, perdeu o emprego. E agora? O que acontece no modelo tradicional? Você vai entrar em cobrança, você vai ser negativado e você vai ser, entre aspas, pressionado a pagar para você ter seu nome de novo no mercado. O que traz o Open Banking? Ele vai mudar o status, né, de cobrança, alguma coisa? Não, não vai. Mas o que pode acontecer é a empresa personificar, né, aquela pessoa de verdade dentro da sua instituição e mostrar, falando, ó, eu vi que você perdeu o emprego, não tem mais uma entrada de dinheiro aqui, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu te negativar, vamos mudar o fluxo do seu pagamento? Então, isso é uma realidade que está muito à tona e está funcionando no mercado. Então, eu vejo também que é uma barreira, porque hoje é muito difícil você pensar, até pra gente, né, que está no dia a dia, falar assim, nossa, vou abrir uma conta numa instituição X, vou compartilhar minha outra conta. É meio estranho, é meio difícil pra gente, né? Porque você fala, vou abrir minha vida, né? É uma quebra de paradigma. Mas ao ponto que você vai se acostumando e vendo quão bom é aquilo para você, você acaba entrando na sua rotina, que é a mesma coisa de tirar uma selfie para abrir uma conta. Você acaba falando, pô, isso daqui não é um malefício, isso daqui vai trazer muitos benefícios para mim. Eu consigo ter, cara, propostas diferentes, eu consigo ter produtos diferentes. A empresa entende que meu momento de vida não é emprestar dinheiro para construir uma casa, é para viajar. Então, cara, vou oferecer um produto totalmente diferente. Então, para mim, o Open Banking, ele mira muito experiência. Então, óbvio, ainda temos o paradigma da ideia de abrir a nossa vida financeira para outra instituição. Mas eu acho que o ganho que isso está trazendo e o boca a boca que isso já tem no mercado já reverbera muito bem. Então, no final do dia, eu entendo que lá na pontinha, meu cliente vai começar a entender o quanto é importante, que eu não quero saber aquilo lá porque eu quero saber, né, eu como instituição, mas eu quero saber para ajudar. Como que eu trago melhores produtos, melhores serviços? E assim a gente consegue melhorar o mercado e ter uma educação financeira. Isso também é importante. Nós aqui, pensando agora, né, vestindo, né, meu chapéu aqui como Vivo, a gente não pensa só no bancarizar. Nós pensamos na educação financeira. Eu quero que meu cliente esteja com uma vida financeira sadia. Isso é bom para a gente, é bom para o mercado, é bom para todo o ecossistema, para o Brasil. Então, para mim, o Open Banking nada mais é hoje que um grande facilitador, que faz a gente trazer produtos e serviços muito bons e muito pessoal, né, para o meu cliente. Então, isso dá muita força e eu acho que com o passar do tempo, as pessoas começam a entender o quanto isso é importante. Eu colocaria o Open Finance não como um produto em si, eu vejo o Open Finance como um meio. Ninguém vai fazer Open Finance, eu não vou abrir meu app do banco, conectar para fazer um Open Finance, como eu faço com o Pix. O Pix, ele é fácil, ele é usual, ele tem uma jornada fluida e padronizada, mas eu sei que eu vou entrar no aplicativo do meu banco e vou executar alguma coisa. O Open Finance, ele não é o produto, o Open Finance é um meio para você chegar no produto. Eu acho que essa é a diferença. Eu quero obter crédito.
como que eu vou obter crédito se eu sou uma profissional que eu não tenho um holerite, não tenho um recebimento, mas eu tenho um fluxo financeiro dentro de uma instituição? Como é que eu ganho confiança que eu vou compartilhar o dado para uma outra instituição para que eu consiga um crédito mais direcionado, porque aquela do meu relacionamento do dia a dia não ofereceu um crédito do qual eu gostei. Então, como é que eu tenho a segurança de compartilhar minhas informações, mas para um benefício específico, que é conseguir um crédito? Eu não estou fazendo, vamos fazer um Open Finance. O Open Finance vai ser o meio que vai conectar um banco A com um banco B, mediante o consentimento do cliente, mas para um fim específico. Então, eu acho que quando a gente fala do Open Finance, eu dei um exemplo. Para a gente fazer pagamento hoje, eu tenho conta em 2 bancos. Eu tenho R$100 em um e R$100 no outro banco. Minha conta é de 200. Como que a gente geralmente faz? Eu conecto num banco, faço transferência para o outro de R$100, entro no outro para pagar a conta. Através do Open Finance, eu consigo pagar uma conta conectando o saldo dos 2 bancos. Então, eu não fiz um Open Finance, eu paguei uma conta. Então, eu acho que esse é o grande cerne da questão. Quando eu coloco para o cliente, vamos fazer um Open Finance, vai gerar dúvida, não sei o que é isso, não sei mal falar Open Finance. Então, como que eu faço? Por que eu vou abrir meu dinheirinho, né? Para que eu vou ele quer saber, compartilhar minhas... Não, então, a partir do momento que você fala, olha, você pode pagar conta integrando o saldo de 2 bancos, sem ter que entrar em um, transferir para o outro, para você entrar no outro e pagar, você, através do iniciador, você dá um comando e você tira o saldo das 2 contas e pagou a conta. Então, a questão é, a partir do momento que as pessoas perceberem que eu não vou fazer um Open Finance, mas eu vou obter um benefício, a questão muda. Então, quando a gente fala do Open Finance, a gente fala de crédito, olha, eu estou aumentando a questão de oferta de crédito. Crédito no Open Finance, o Open Finance acaba sendo mais uma base conectada ao banco para ele avaliar seu potencial. Ele não é a base, ele é integrado, então ele não é o produto, ele faz parte de um meio para atingir um objetivo. Então, hoje a gente vê pelo Open Finance, a gente já tem essas soluções de integração de pagamento através de um comando só. Você tem a questão de compartilhamento de dados para você conseguir, seja um crédito, seja um financiamento, seja algo mais assertivo. Hoje você pode ter o Open Finance. Para que eu tenho que ficar entrando em todos os bancos? Eu tenho conta em 5 bancos. Mentira, né? Mas eu tenho conta em 5 bancos. E eu tenho muito dinheiro, que também é algo surreal dentro da realidade do nosso país. Por que eu tenho que ficar entrando em 5 bancos para ver naquele banco eu tenho um, naquele banco eu tenho outro? Por que eu não posso, através de um aplicativo, conceder um consentimento para que um desses bancos mostre o meu saldo total dos outros bancos? Então, eu não estou fazendo o Open Finance. No final, eu estou centralizando, através de um agregador, minha vida financeira. Então, eu acho que essa é a questão. É a gente falar para o cliente, explicar o benefício final que ele vai conseguir através do Open Finance. Eu acho que você consegue desmistificar o que é isso. Sensacional. Acho que assim, os 2 pontos que vocês trouxeram simplifica muito a gente entender de fato o Open Banking, Open Finance. A gente discutiu também a Resolução 6 e já encaminhando para o fechamento, eu queria tentar amarrar com uma questão prática, porque a gente sabe que essas iniciativas precisam do consentimento dos usuários de alguma forma. Direto ou indiretamente precisa do consentimento das pessoas, uma vez que a gente vai ter dados compartilhados das próprias pessoas. Faz parte do processo esse consentimento. Então, pensando que essas iniciativas, Open Bank, Open Finance, Resolução 6, elas têm uma intenção no coletivo, mas que muitas vezes parte do individual, esse consentimento, esse engajamento, a minha pergunta é, e talvez vocês já tenham respondido em partes, mas eu acho que aqui vai ser bom para amarrar, como que vocês veem que dá para engajar a Maria, o João, o Ciclano, o Fulano, a entenderem de fato mais sobre os benefícios, a segurança que esses tipos de iniciativas da força do coletivo trazem, para que de fato eles mesmos sejam beneficiados. Então, como que vocês veem que dá para engajar as pessoas, os consumidores lá na ponta, trazendo conhecimento, democratizando esse conhecimento?
Eu acho que a primeira questão que a gente tem que discutir, os bancos e os participantes do Open Finance como um todo sofreram uma pressão muito grande do Banco Central para que a gente colocasse o maior escopo de Open Finance do mundo dentro do menor tempo possível. Então você como banco, você vai pensar o quê? Você vai criar produtos super robustos ou você vai atender o regulatório? Num primeiro momento você vai atender o regulatório. Se você não atender o regulatório, você vai sofrer uma consequência. Se você é um banco internacional, é obrigado a estar no Open Finance e não atender o regulatório, você não sofre só a consequência daqui, como a consequência da casa matriz que vai te cobrar por isso. Então a primeira questão que a gente precisa estacionar, em qual momento que nós estamos no Open Finance? No momento certo. Porque nós trabalhamos esses 3 anos atendendo uma agenda regulatória muito intensa. Nesse momento na qual a gente criou a infraestrutura para que fosse possível esse compartilhamento de informações de uma forma segura, a gente começa a sair da caixinha da regulação e começar a pensar em produtos. Eu acho que você vai consolidar a iniciativa do Open Finance no Brasil agora, quando você... A pressão regulatória continua, porque ainda tem muita coisa ainda para fazer. Mas eu consigo hoje, depois de 3 anos, entender melhor como que é o compartilhamento, o que é uma jornada fluida dentro do Open Finance, não só a jornada do consentimento, porque o cliente tem que dar o consentimento para você fazer qualquer coisa, mas como eu chamo depois isso? Então eu tenho várias jornadas, eu tenho a jornada que é para o cliente inserido no meio dando consentimento, e eu tenho uma série de coisas por trás que acontecem que também são jornadas transparentes para o cliente. Como é que eu ganho essa maturidade dentro dessa infraestrutura robusta que foi criada? Então, eu acho que nesse primeiro momento, o Open Finance está onde ele deveria estar. Ele está ali se consolidando como solução. A gente já vê novos players que não obrigatórios entrando no game e acredito que daqui para frente, até inclusive o Banco Central entendendo a questão do tempo que a gente tem para colocar as coisas no ar, o tempo que a gente tem para desenvolver e pensar em negócios, a gente tem uma limitação. Então, quando você tem uma consolidação disso, você começa a pensar em produtos. E aí é a questão, eu vou pensar em Open Finance? Não, eu vou pensar no produto final que eu vou entregar para o meu consumidor, para o meu cliente. O Open Finance vai ser um meio. Então, eu acho que nesse momento, e se a gente fizer uma questão de vincular uma agenda de inovação, ninguém dorme hoje falando, amanhã eu vou colocar em produção uma inovação completamente diferente, disruptiva e todas as palavras famosas que a gente ouve hoje. Não, gente. A gente estuda, a gente avalia a segurança, a gente verifica o benefício, isso para qualquer inovação. Até mesmo o Pix, ele não começou a ser estudado em 2020, em janeiro, para implantar em novembro de 2020. O Pix é um debate que o mercado tem desde 2012. Então, quantos anos ele levou para a gente chegar ali no que seria importante? Por que ampliar a grade de pagamento faz sentido? Por que eu deixar o meu cliente transferir de final de semana o rateio do churrasco é importante? Então, a gente pensou a inovação ao longo dos anos. Então, o Open Finance é isso. A gente pensou em inovação, está preparando o produto, só que é importante, eu não estou preparando o Open Finance produto final, estou preparando um meio para conectar a questão dessa amplitude de produtos e serviços financeiros. Bem, acho que só complementando, o Carol colocou, acho que o ponto final, depois de pensar no produto, acho que vai ser como que a gente leva isso para o mercado. De novo, acho que vem a educação, né? Porque é muito fácil também, como empresa, a gente pensar em jornadas, pensar em muitas coisas, mas assim, como é que eu convenço meu cliente na ponta a fazer isso? Eu acho que além de pensar nos produtos, é ter produtos que sejam propriamente educativos, como o Pix foi. Porque o Pix, ele veio como? Você pode movimentar seu dinheiro a hora que você quiser. Acabou, não tem mais janela, né? Seu Pix passou 10 da noite e, meu amigo, só amanhã. Né? Só amanhã você vai receber, agendou. Não, vai acabar. Então, eu creio que vai chegar um momento que os produtos de Open Finance, eu concordo que
Até agora a gente só correu atrás do rabo, né? Só foi atender regulação, só foi, né, matar, né, o inimigo que estava na frente. Agora, pensando lá no futuro, pensando naquele produto que eu vou dar algo para o meu cliente, a gente vai ter que trazer um Pro para ele entender, cara, que é bom, é rápido. Isso traz muito benefício para mim. De novo, assim como foi o Pix. Aí sim a gente vai ter o game changer para as empresas e para os próprios clientes. Então, para mim, o resumo é pensar no futuro em produtos estruturados que trazem, no final do dia, uma inovação para o meu cliente, uma facilidade no dia a dia. Muito bom. E aí é importante, então, a gente ter clareza que existe muita estratégia por trás para gerar engajamento. Existe um tempo, a gente precisa dar tempo ao tempo. Não adianta a gente, de fato, pensar que após a entrada em vigor de uma certa resolução, de uma tecnologia, algo como o Open Finance, da noite para o dia, a gente já vai ter uma aderência do mercado brasileiro. Isso tende a aumentar com o tempo a adesão, o engajamento. Hoje, inclusive, em várias palestras aqui da própria Febrabantech, trazendo os números de crescimento de adesão do Open Finance. 42 milhões de consentimentos ativos Olha no só. momento, mais de 1 bilhão, 95 bilhões de chamadas e 1 bilhão semana de troca de informações. É muita coisa. É muita coisa. E isso, obviamente, a gente está falando de alguns anos para chegar nesse patamar. Então, assim como essas iniciativas, Resolução 6 também, existe um tempo de maturação até a gente, de fato, começar a colher os frutos, até a gente, de fato, começar a ter as adesões que inicialmente foram projetadas. Mas é uma questão de tempo, porque aí tem muita gente pensando atrás, tem muita empresa, tem muita instituição correndo, de fato, se juntando colaborativamente para fazer acontecer. Que papo sensacional, acho que a gente trocou muitos assuntos aqui. E é assim que a gente encerra, então, esse segundo painel que aconteceu aqui na Febrabantech, do Ideas to Move. Queria imensamente agradecer Carolina Sansão, diretora de Cyber da Febraban, Bruno Freitas também, Head de Fraude aqui da Vivo Money. Muito obrigado, gente. Obrigado por terem aceitado o convite. Obrigado, eu agradeço o convite, obrigado pelo pessoal pela paciência, né, de nos ouvir por aqui. Espero que tenha sido bom para vocês. Esperamos um breve retorno. Muito obrigada, pessoal. Legal, gente. Obrigado aí. Obrigado. A todos que participaram. E quem não pôde estar aqui, que vai estar assistindo no remoto, a gente vai disponibilizar no podcast. Valeu, até a próxima, viu?